Olá, bebês! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula e hoje falaremos sobre operadores lógicos, ok? Que são esses que estão aqui na tela e vamos estar mostrando o que é cada um, vamos estar mostrando eles na prática. Mas primeiro, o que são os operadores lógicos, ok? Vamos fazer um comentário aqui em cima sobre operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles servem para comparar booleanos, não comparar booleanos, né? Não seria comparar a palavra. Seria mais para nós tirarmos conclusões, vamos dizer assim. Vocês vão entender o porquê. O primeiro que nós temos aqui dos operadores lógicos é o chamado AND, ok? Que em português seria e. O segundo é o OR, que em português seria ou. E o terceiro seria o NOT, que em português seria no. Not. Seria não. Não. Cada um deles, eles servem para nós tirarmos valores diferentes de um booleano. Então, nós serve basicamente para nós. Nós vamos entrar com 2 booleanos e vamos sair com um booleano, ok? E aqui vai ter o nosso operador lógico. Então, nós vamos pôr um booleano, nós vamos fazer um operador lógico onde cada um desses aqui tem sua função, por outro booleano, e ele vai nos retornar um booleano em específico. A lógica dele, eu vou estar mostrando para vocês no decorrer da aula, mas vamos começar falando aqui do e, ou do and, né? Basicamente, vamos criar um booleano 1, que vai ser true, e um booleano 2, que vai ser false. O e, eles fazem a seguinte verificação. Vou pôr aqui. Fazer verificação. Se todos os valores são true. Ou seja, ele vai estar verificando. Por exemplo, eu vou entrar aqui com B1 e B2. Falso. Por que que deu falso? Porque, como a gente vê aqui, ó, ele verificar se todos os valores são true. Pega esse E aqui, ok? E põe aqui, ó. Põe aqui no meio. True e false. Todos eles são true? Não. Então, ele vai estar nos retornando false. Então, na lógica dele, se eu entro com true em outro true, ele me retorna true. Se eu entro com falso e um true, ele me retorna falso. E se eu entro com um falso e um falso, ele me retorna falso. Ok? Essa aqui é a lógica do e. O próximo é o ou. Ok? Que ele verifica se um. Nossa. Ele verifica se um dos valores é true. Então, de novo, B1 true, B2 falso. Se eu der o console.log aqui de B1 ou B2, eu vou ter true, ok? Eu vou estar comentando esse ponto mas eu vou ter true, ok? Por quê? B1 é true, B2 é falso. Mas como só um dos valores que eu passo aqui precisa ser true, ele já me retorna true. Por conta disso. Lembra que, cara, se eu tivesse B3, B4, B5, eu poderia pôr, ok? Aqui não tem um limite de quantos booleanos a gente precisa pôr. E a lógica do 1 é o seguinte. Se eu entro com um true e um outro true, é true. Ok? É igual a true. Por quê? Um desse aqui é true. O outro nem me importa. Se eu entro com um true e um falso, também é true. Porque esse daqui é true. Agora, se eu entrar com um falso e um falso, ele me retorna falso. Porque nenhum dos dois números, nenhum dos dois booleanos que eu passo são verdadeiros. Agora, para finalizar, temos aqui o NOT. Ele verifica que ele só vai ser passado um booleano e ele inverte o booleano. Então, vamos dizer que agora eu tenho B3 igual a
not B1. O que aconteceu aqui, ó? B1 é true. Então, nesse caso aqui, a nossa B3, eu vou pôr ela como let, a nossa B3 vai ser o inverso de B1. Ou seja, isso aqui vai retornar falso. Porque B1 é verdadeiro e o not inverte esse valor. Então, falso. Então, por exemplo, se eu verificar aqui, console.log, vamos pôr o B2, que é falso, lembrando disso. E ou o B3, ele vai nos retornar falso, porque o B3 é o inverso de B1, como B1 é true, B3 vai ser falso, e o B2 já é falso de qualquer forma. E como a gente vê aqui, ó, a lógica é que se entrar dois falsos, sai um falso. Se eu tentar, por exemplo, entrar com B3, B2, not B3, daí, porque como eu disse, só se entra um booleano. Então, nesse caso, a lógica do not seria, se entrar um true, sai um falso, e se entrar um falso, sai um true. Essa é a lógica do not. Só recapitulando. E esse aqui, ó, que é só você clicar Shift mais 7, você vai ter esse caractere aqui. Lembrando, 2 desse caractere é o E. Ele verifica se todos os valores passados são verdadeiros. O ou, que é só você clicar Shift mais barra, ele vai dar um desse caractere aqui. O C2 dele é o ou, onde um dos valores que é passado tem que ser true. E nós temos o not. Esse aqui é, você deve usar com mais frequência, mas que é shift mais 1. Ele me dá o exclamação. Ele inverte os valores. Se eu pego o B2 not B1 e o B1 é true, o B3 vai ser falso, ok? B3 not B1, o B1 é true, o B3 vai ser falso, ok? Vamos agora para a nossa atividade. Agora vai ser uma questão de adivinhação. Vocês vão ter que pensar na lógica que vai ter isso daqui. Se eu tenho duas variáveis true e inverto uma delas, eu vou ver o que vão ser mais fáceis. Inverto uma delas e peço or, o que será me retornado, ok? Então, quero que vocês não façam código nessa daqui. Eu quero que vocês me respondam se vai me retornar true ou vai me retornar false, ok? Só para vocês irem aprimorando a sua lógica. Porque a lógica, ela é algo que vai ser te concedido com o tempo também. No JavaScript eu estou dando essa matéria aqui, porque como eu disse na nossa primeira aula, tem coisas aqui que são padrões em todas as linguagens, como o if, como os loops, os condicionais, os operadores comparatórios, compiladores lógicos. Então, isso são padrões, mas a lógica em si, você conseguir olhar para um problema, automaticamente dividir esse problema e executar cada um dos passos, vai vir com o tempo e com a prática, beleza? Mas, qualquer dúvida é só falar. Falou!